Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso propósito do nosso leitura do Livro dos Espíritos, em nome do nosso Centro Espírita Luiz Barçalufo, para dar continuidade no conhecimento, partilhar um pouco do nosso aprendizado e ainda tentando cada vez mais compreender melhor a leitura do Livro dos Espíritos. E junto à nossa espiritualidade amiga, os benfeitores amigos, que possam nos auxiliar, que possam interceder junto a nós, nos dando orientação, sabedoria para poder falar sobre os propósitos da espiritualidade, para que possamos junto a Deus, a Jesus, ajudar na evangelização. Então, graças a Deus, meus irmãos, obrigado a todos os benfeitores que nos assistem. E o tema da nossa leitura é o capítulo 11, vai falar dos 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e os homens e a metempsicose. Que logo mais a gente vai ter compreensão e vamos estar explicando cada tema devagarzinho para que a gente possa compreender. E agora o primeiro tema vai falar dos minerais e as plantas. O que pensais, na questão 585, o que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, seres orgânicos e seres inorgânicos. Alguns fazem de uma espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então ele fala que de todas essas divisões são boas. Dependendo do ponto de vista, materialmente não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sobre o ponto de vista moral, é evidentemente 4 graus. Então ele fala que existem os 4 graus, vegetal, animal, hominal. Então todos os reinos são existentes no nosso mundo por uma compreensão de grandeza espiritual divina que nós ainda não compreendemos todos os processos desses reinos, né? E um dos maiores reinos que Deus deposita em nós é o reino do homem, né? O hominal, que tem sabedoria, tem conhecimento para desbravar muitas coisas para a evolução, né? E os outros reinos, as plantas, tudo, elas não têm tanta, vamos dizer, obrigações como nós humanos temos, né? As plantas vêm para florir, para purificar a natureza, elas vêm para descortinar vários outros propósitos que nós humanos temos mais sabedoria e conhecimentos, temos que fazer. Então todos os 4 reinos são importantes que eles falam aqui, né? Orgânicos, inorgânicos, tudo essencial para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Tudo tem um propósito do Criador, seja as plantas, seja as pedras, seja os animais, né? E todos nós temos uma missão de evolução, de processo evolutivo, né? Que é como eu falei, as plantas vai embelezando a natureza, vai dissipando, vai ajudando na purificação do ar. Então tudo isso depende de nós e ainda continua assim. Esses 4 graus, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte constitui um reino mineral. Não tem senão uma força mecânica, né? Como o reino mineral, as pedras, né? Tudo isso, eles são uma força mecânica, não tem uma força divina de vida como nós temos, né? As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Aquilo que eu falei, as plantas, elas têm a vitalidade, beleza, purifica o ar, restaura, né? O ar, com tudo, e ela ajuda no seu processo. E os animais são compostos de matéria inerte, dotadas de vitalidade, e tem mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com uma consciência de sua existência e da sua individualidade. Então, os animais, eles vivem a vida deles, de inteligência inconsciente deles, né? Que muitos animais são muito espertos, a gente vê, né? Então, tem um grau de sensibilidade que eles têm, de consciência limitada. Ele não desenvolve a medida nossa, igual o humano, né? Então, ele fala que todos esses reinos são apurados no seu processo evolutivo com algum objetivo final que o nosso Criador propôs, porque ele pôs muitos bichos na natureza, muitas coisas para que a gente possa difundir que tudo isso tem vida no propósito que o Criador fez para nós, né? E o homem, tendo tudo que há nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro e da percepção das coisas extras materiais e do conhecimento de Deus. Então, olha como só no reino
das quatro classes, que ele fala que o homem ele tem toda a sabedoria de todos os reinos. Ele absorve em tudo isso. Ele tem a sabedoria do reino mineral, vegetal e animal. E ele vai além do mais, que tem a consciência de Deus, a experiência da sabedoria, de saber do mundo, de outras dimensões, de outras vidas, de tudo isso. O homem é capacitado de muita grandeza. Então, por isso que ele fala que nós somos muito mais ainda pelo propósito que o Criador nos fez, de ter todos esses reinos dentro de nós com sabedoria e conhecimento. Por isso que nós sabemos de muita coisa, a grandeza humana, o ser humano ter dotado de várias inteligências, de várias intuições, de vários propósitos. Uns são pintores, outros são cantores, outros são engenheiros, olha como na nossa natureza o Criador fez tudo isso. O engenheiro lida com a parte de minerais, de ferros, de tudo isso para uma construção. E outros são geólogos, cuidam da terra, do físico. Então, tudo isso dos quatro reinos, o ser humano é o que mais se adapta em todo o conhecimento de todos esses propósitos, né? Dos três reinos que o nosso Criador nos propôs. Todo o conhecimento e toda a verdade da existência de Deus, que nos propõe todas essas bondades. E na questão 586, as plantas têm consciência da sua existência? Não, elas não pensam senão na vida orgânica. Então, as plantas, elas não têm consciência de que elas são uma planta, que elas são isso. Elas não têm a inteligência que nós temos de saber que nós somos humanos, somos gente. Nós sabemos que ela é a planta, nós sabemos que o animal é o animal, mas as plantas, eles sabem que eles não sabem. Eles vivem como um processo de evolução do jeito deles, sem precisar distinguir como nós distinguimos. Planta, humano, cachorro, né? Então tudo isso nós sabemos definir. E as plantas não, elas são somente uma planta. Está ali com o propósito de purificação, de coisas que nós sabemos, né, pelos estudos, e ela está ali no cantinho dela. Se você cuidar, ela floresce, senão ela vai ficar no abandono, mas ela tem um significado na natureza muito importante. E na 587, as plantas experimentam sensações, sofrem quando são mutiladas? As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções e, por conseguinte, não têm sentimentos de dor. Então, elas não sentem a mutilação, por exemplo, ela arranca um botão de rosa lá. Ela não vai sentir que você arrancou, ela não vai ficar doída, como nós, se formos mutilados, nós iremos perder o sentido das coisas, né? Elas têm, assim, como a gente fala, quando nós humanos cuidamos das nossas plantas, a gente dá um trabalho, um cuidado a elas ficam harmonizadas, bonitas, conforme o convívio com a matéria física. Porque nós dando cuidado, ela vai florescer, ela vai ficar bonita. E se nós começarmos a descuidar, ela também vai dar uma resposta de abandono, de tristeza lá num vasinho abandonado, se você não pôr uma água, tudo. Então, nesse processo matéria, ela sente sim, sente da nossa parte que nós não cuidamos dela, que ela podia estar florescendo e nós abandonamos. Mas ela não sente a mutilação, ela não sente o abandono que a gente dá. Então, ela é tudo no processo da lei física. Se nós cuidarmos bem, tudo florescerá e todos os reinos serão importantes. E minha questão termina aqui, essas três, né? São temas curtinhos, mas com muito fundamento de saber que tudo é importante na natureza. Que Deus criou todo esse universo para tudo ser desbravado e tudo ter uma finalidade, né? Nós humanos, nós animais, para nossas convivências, plantas, natureza, as pedras. Temos através das profundezas dos rios, às vezes, né? Os garimpeiros acham ouro, minérios, né? Importantes, de grandes valores. Então, tudo Deus criou com uma perfeição divina, que nós ainda vamos saber mais lá na frente, né? Para que todo esse propósito divino que Ele deu, de tanta grandeza, e não soubemos desfrutar, né? Então, através do amor, da divina misericórdia, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, todos os benfeitores que nos assistem, e nossa irmãzinha vai dar continuidade ainda nos outros temas falando das plantas, para que a gente possa, através do amor, compreender tudo faz parte do universo divino. Então, que os nossos benfeitores nos assistam, que possamos, junto à nossa oração do Pai Nosso, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga,
e toda a nossa humanidade possa receber a paz, a luz e a evolução que vem do alto. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, a luz, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.